Olá, esse é o canal do verdadeiro Feng Shui. O canal para quem quer aprender em profundidade e não apenas ficar naquela superfície boba de cantinhos e toda aquela fantasia que é divulgada pela internet aí. Nós estamos no ano de 2025. 2025 vai ser o ano da serpente. A serpente ela é sinuosa, silenciosa, misteriosa, sempre atenta, observando tudo com cautela, mas também com frieza. Assim vai ser o ano de 2025. Muitos percalços pela frente. Esse é um momento para a gente ficar com os nossos dois pés muito bem plantados no chão. O que eu quero dizer é que não é um momento de se deixar levar por contos de fada e fantasias mirabolantes que pretendem resolver todos os problemas da sua vida com uma bolinha de cristal no canto da sala. Feng Shui é um assunto sério. Sério e apaixonante. Esse sistema não está baseado em crenças e superstições bobas e tolas, mas sim em princípios e fundamentos que foram desenvolvidos por grandes sábios ao longo de milhares de anos que ficaram lá decifrando as forças da natureza. As forças da natureza. Um desses princípios ficou conhecido aqui no Ocidente como sendo a dinâmica dos 5 elementos. Mas afinal, o que são esses 5 elementos? Aqui no Ocidente, de uma maneira geral, as pessoas conhecem 4 elementos da astrologia ocidental, não é? Mas agora eu estou falando de 5 elementos. Então, afinal, são 4 ou são 5 elementos? Bem, essa é uma confusão muito comum. O termo 5 elementos foi difundido e é muito utilizado aqui no Ocidente, mas no Oriente o nome é Wuxing. Wuxing, Wu significa 5 e Xing, na verdade, não significa elemento. Pelo menos não significa apenas elemento. Xing significa uma série de coisas. Xing significa movimento, processo, fase, comportamento, habilidade, conduta, talento, enfim, existe um dinamismo implícito nesse termo Xing. Xing é um conceito, é uma ideia. O termo elemento, usado aqui no Ocidente, ele dá a ideia, ele pressupõe uma substância passiva, sem movimento, uma substância estática. Esse termo elemento, que a gente usa aqui, ele vem dos gregos. Na filosofia grega, os elementos são os constituintes básicos da matéria. Aristóteles, um dos grandes sábios gregos, né, Aristóteles, ele chamava os elementos de constituintes básicos da matéria. Você já ouviu falar com certeza já ouviu falar dos elementos da astrologia ocidental. Quais são? Terra, fogo, água e ar. Esses são os elementos da matéria mesmo, né? São os elementos usados no mundo esotérico aqui no Ocidente, né? No esoterismo ocidental, aqui, não é? Você vai encontrar um mundo repleto dessas energias sutis. A gente chama de o mundo dos elementais, né? Esse mundo está ancorado, né, nesses elementos, né? Você tem então o fogo, que pertence ao reino das salamandras, a terra, que pertence ao reino dos gnomos, a água, que pertence ao reino das ondinas, e o ar, que é do reino dos silfos. Esse é o mundo dos elementais. Já deu para perceber, né, que nós não estamos falando da mesma coisa quando o assunto é 5 elementos da filosofia oriental. Né? A diferença principal entre os 4 elementos da filosofia grega, do mundo dos elementais, né, e os 5 elementos da filosofia chinesa, não reside apenas nas suas origens culturais. São conceitos diferentes, possuem significados diferentes, então, obviamente, as suas aplicações vão ser diferentes. Agora, embora ambos os sistemas filosóficos e culturais, né, tenham elementos que representam as forças e aspectos da natureza, eles diferem em muitos outros pontos importantes. Os 5 elementos, ou 5 fases, ou melhor ainda, os 5 movimentos são terra, fogo, metal, madeira e água. E como a gente acabou de falar, não é, esses elementos não têm nada a ver com os elementos dos gregos, água, fogo, terra e ar. Então, daqui para frente, não vamos mais confundir isso, ok? Os 5 elementos não são os constituintes básicos da matéria, eles são 5, como a gente tem falado, são 5 processos, 5 qualidades, 5
propriedades, são 5 transformações. Enfim, são 5 fases, não é? São 5 fases de um ciclo que tem a capacidade de modificar um fenômeno qualquer. Os 5 elementos, eles representam 5 qualidades diferentes das forças da natureza. São qualidades diferentes do Ti. São diferentes estágios do Ti na matéria. Enfim, da mesma maneira que o conceito de Yin e Yang permeia toda a filosofia oriental, o conceito da dinâmica dos 5 elementos, o conceito dos 5 elementos, é a base do entendimento da medicina chinesa, da acupuntura, astrologia oriental, o Batsi, do Feng Shui, bem como todas as demais artes esotéricas. Os 5 elementos são como a linguagem do Feng Shui. Você pode dizer que são o idioma do Feng Shui. Se você quiser aplicar uma cura, ou se você quiser escolher uma data mais propícia para um evento qualquer, ou ainda se você quiser drenar o Shati, que é o Ti negativo, ou então ativar um Feng Shui mais auspicioso para você na sua casa, então você precisa conhecer a dinâmica dos 5 elementos. Olha, não importa. Eu vou repetir. Não importa muito qual a técnica, ou qual método, ou qual escola de Feng Shui que você vai usar, que você quer usar. Você precisa conhecer os 5 elementos. Então vamos lá. Vamos falar sobre cada um dos 5 elementos rapidamente aqui. A dinâmica dos 5 elementos é uma espécie de uma estrutura usada para descrever a relação entre fenômenos diferentes na natureza, no universo. A gente pode dizer que são leis que governam várias disciplinas da metafísica chinesa. Até mesmo nas artes marciais essas leis são aplicadas. Artes marciais. É claro que essas leis, as leis da dinâmica dos 5 elementos, vão ser expressas de formas diferentes em cada uma dessas disciplinas. Por exemplo, nas artes marciais, elas vão ser expressas, muito provavelmente, em forma de um movimento ou uma técnica de respiração. Na astrologia, no Batsi, essas leis são expressas em calendários e épocas diferentes, além de outras formas, outras maneiras. Em Feng Shui, a dinâmica dos 5 elementos ela é expressa em forma de orientações, direções, direcionamentos diferentes, bem como em diferentes aparências e formatos do meio ambiente. Bem, existe o conceito, tá? A gente já vai voltar para os 5 elementos, mas antes, olha só. Existe um conceito de céu, terra e homem. Isso se chama Tian Di Yan. Essa é a trindade cósmica. Esse é o conceito, céu, terra e homem. É a trindade cósmica, Tian Di Yan. A trindade cósmica, ela descreve mais ou menos esses 3 reinos. O reino Tian, o reino do céu, diz respeito ao tempo, à passagem do tempo, ou então ao invisível. O reino Di, o reino da terra, diz respeito ao ambiente, ao meio ambiente, ou melhor ainda, diz respeito à natureza. E o reino Yan, o reino do homem, diz respeito ao reino físico, ao mundo físico. Nesses reinos, a energia ou o Ti é expresso em 5 frequências diferentes. E essas 5 frequências diferentes são conhecidas como os 5 elementos. O termo elementos, na verdade, significa transformação, como a gente falou, Portanto, a melhor forma de traduzir o termo 5 elementos seria 5 transformações de energia. O Ti, essa energia vital, que permeia tudo, o Ti possui mais de uma forma. Então, o movimento do Ti ou o fluxo do Ti é, na verdade, a transformação de uma forma para outra. E que isso quer dizer o seguinte, é que o Ti se transforma de um elemento para o outro, dependendo de uma série de circunstâncias. Então, o Ti se transforma de fogo para terra, de terra depois vai para o metal vai para a água vai para a madeira e a madeira volta para o fogo novamente. É um ciclo, Essas são as 5 transformações do Ti. Vamos falar um pouco sobre os atributos desses 5 elementos. Vamos começar com a madeira. A energia da madeira representa o crescimento, a expansão, vitalidade. Uma boa analogia que a gente sempre pode fazer é usar a imagem de uma árvore.
Uma árvore está sempre crescendo verticalmente, sempre procurando o seu caminho, sempre se desenvolvendo, evoluindo. A energia da madeira governa, então, uma série de atividades profissionais, né, tais como agricultura, obviamente, né, silvicultura, o cultivo de árvores, a carpintaria, qualquer coisa relacionada à inovação, porque faz parte da energia da madeira, criação, empreendedores individuais também, essa é uma área, propaganda, designers, toda a área de ecologia, magistério também, porque é crescimento, ensino. Esses são basicamente madeira. A madeira representa emoções da gentileza, da paciência, da generosidade. A falta de madeira pode gerar raiva, irritabilidade, frustração. O elemento madeira está associado ao quê? À primavera, obviamente, né? À direção leste. Se você quiser falar sobre cores, naturalmente que a madeira vai estar ligada à cor verde. Nós estamos no ano da serpente de madeira in, então é serpente verde, muitas vezes é chamado de serpente verde, porque o verde está associado ao elemento madeira. Mas vamos nos lembrar que quando a gente está falando do verdadeiro Feng Shui, nós não usamos muito cores como cura eficiente. Usamos, mas não como uma cura eficiente, né? A cor ativa sempre o emocional, né? No reino humano, não é? As cores estão posicionadas no nível mais baixo de frequência. A frequência das cores é mais fraca quando comparada com outros fatores, né? Então o uso de cores ajuda, sem dúvida, no Feng Shui, sempre ajuda, mas ajuda de uma maneira mais superficial, mais coadjuvante, né? Quando você não tem nenhuma outra alternativa, então você parte para as cores mesmo, porque você não tem outra coisa que fazer. Mas geralmente ela é coadjuvante, você usa o que você precisa e coloca aquela cor, né, que sempre ativa o emocional da pessoa, né? O uso de cores no verdadeiro Feng Shui, no Feng Shui tradicional, no Feng Shui original, serve para compor o ambiente e não para curar uma situação ruim. O reino humano, né, o reino das coisas físicas, é o reino físico. Então, cores, a frequência das cores afeta o emocional, basicamente não afeta o mundo físico. Cores representam o nível mais baixo da frequência quando a gente está falando dos elementos. O nível mais alto para a madeira, certamente, é a energia celeste do tempo. Então, por exemplo, agora nós estamos com uma energia forte de madeira, porque estamos no ano da serpente de madeira. Então, a energia da madeira está muito forte agora. Então, é a energia celeste do tempo, é a estação da primavera, vai ficar mais forte ainda quando a primavera chegar. Por plantas, né? O ano de madeira, esse é um ano de madeira, o mês de madeira também, os dias de madeira, as horas de madeira. Então, essas são o nível frequencial mais alto da madeira. Igualmente potente, não é? São as energias terrestres, o meio ambiente, não é? Árvores. Quando a energia de madeira está enfraquecida dentro de uma casa, a tendência é de que as pessoas possam sofrer de problemas no fígado, por exemplo, né? Problema na vesícula biliar. Por quê? Porque esses órgãos estão ligados ao meridiano de madeira, na medicina chinesa, na acupuntura. Então, fígado, vesícula biliar podem sofrer, né? Problemas musculares também, acessos de raiva, irritabilidade, impaciência e até mesmo agressões. Por isso a madeira deve estar equilibrada na sua casa. Por outro lado, quando a energia da madeira está forte na casa, as pessoas vão ter o quê? Uma propensão de serem mais ambiciosas, criativas, mais generosas, cheias de compaixão. A madeira está associada ao leste e ao sudeste também, tá? Leste e sudeste. Ok? Agora vamos falar da madeira, agora vamos falar do elemento madeira, segue fogo. Fogo, né? O elemento fogo tem os atributos de luz, calor, transformação, representa paixões, né? Todo tipo de paixões, assim como paixão pela vida, por exemplo, né? O fogo está ligado à culinária, cinema, entretenimento, produção de energia, mídia, né? Tudo isso está ligado ao elemento fogo. A estação climática do verão, obviamente, está ligada ao elemento fogo. O fogo governa as emoções da alegria, do entusiasmo, da excitação. Está associado também à direção sul, não é? Da construção. Você tem lá, procura qual é a direção sul, aquela é a região de fogo, né? Fogo, agora terra, né? Então vamos falar agora do elemento terra. Terra representa o quê? Estabilidade, está ligado à segurança,
nutrição também. Então, agricultura, produção de alimentos, construção, arquitetura, engenharia, fazendas, enfermagem também, né? Pessoas que cuidam de outras pessoas, né? Terapeutas, psicólogos, agronomia, geólogos, né? Qualquer coisa ligada à geografia, meteorologia também, né? O elemento terra, então, está ligado na pessoa, a paciência, compaixão, né, apoio, segurança, né? A falta de terra, então está ligado o quê? A preocupação, ansiedade, problemas digestivos, porque estômago, né, baço, pâncreas, estômago está ligado à terra, né? Então problemas de peso também está ligado ao elemento terra, né? Dentro da casa, os setores relacionados à terra são o centro, né, o centro da casa, o sudoeste e o nordeste. Esses são os pontos que estão relacionados ao elemento terra dentro da casa. Depois de terra vem metal, se torna metal. Então vamos ver o que metal. Metal representa o quê? Metal representa força, propósito, uma estrutura, capacidade de decidir, decisões. Né? Então decisões têm a ver diretamente com metal, né? Integridade, determinação, coragem. Então, esses são os atributos de metal, né? Então, pessoas indecisas invariavelmente têm uma ausência, uma deficiência ou um problema de metal no ambiente ou nelas mesmas, né? Ressentimento, tristeza, rigidez também, uma certa inflexibilidade são outros aspectos na ausência de metal, né? A estação climática, o metal está relacionado ao outono e está ligado às direções oeste e noroeste. As carreiras ligadas à área financeira, jurídica, advocacia, joalheria, indústria automotiva, aeroespacial, todo tipo de maquinário, bancos, financeiros, advogados, juízes, contadores, auditores, computação também. Pessoas com equilíbrio de metal bem equilibrado são determinadas, meticulosas, são corajosas, são íntegras, né? Isso é a parte boa do metal aí, né? Pessoas com desequilíbrio de metal podem sofrer de problemas respiratórios. Por quê? Porque o pulmão está ligado ao elemento metal. Então problemas no pulmão, alergias, problemas de pele, problemas de memória, né? Qualquer coisa relacionada ao cérebro está ligado ao metal. Água. Vamos falar agora do elemento água. A água representa o quê? Fluidez, sabedoria, inteligência, adaptabilidade, né? A ausência de água pode gerar o quê? Então, medo, timidez, problemas emocionais diversos, né? Além de problema na bexiga, nos rins, porque são os órgãos do corpo que estão diretamente associados ao elemento água. O sistema reprodutivo também, problemas no sangue, água também. De uma maneira bem simples, esses são os atributos dos 5 elementos, tá? Tem mais coisas, o troço é mais profundo, mas a ideia geral era essa, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que em Feng Shui, o verdadeiro Feng Shui, o que se quer é equilibrar esses elementos no seu ambiente, né? O que? Terra, fogo, metal, madeira e água. Equilibrar esses elementos. E a forma que a gente usa, com que a gente usa esses elementos em Feng Shui é saber a hora certa e o local mais adequado para colocar esses elementos. E nós não estamos falando de representação desses elementos. Olha só, um quadro com um barco navegando no oceano, por exemplo, não significa água. Apenas é um quadro com um barco navegando no oceano. Você pode imaginar que ele representa água. Então, emocionalmente, aquilo pode te dar a ideia de água, mas é apenas sua imaginação. Eventualmente pode ser um quadro muito bonito, então emocionalmente você fica ligado àquele quadro, mas é apenas a sua imaginação, é só o seu emocional funcionando, não é um mundo físico. Isso não faz parte do verdadeiro Feng Shui, então isso não é uma cura real. É interessante, é bonitinho, mas não é uma cura real. Ok? Portanto, a gente precisa usar esses elementos de acordo com a energia do céu e as energias da terra. Existe a hora certa e o local certo para inserir um elemento, uma cura. Portanto, vai haver um determinado mês ou uma determinada época em que vai haver um componente no céu e um componente na terra em um determinado setor da casa que você vai querer ativar ou neutralizar.
Nesse momento você insere o elemento em questão, terra, fogo, metal, madeira ou água. É assim que você usa o Feng Shui sem ter que sair pela casa pendurando um bando de coisas, um bando de bugiganga chinesa e transformando a sua casa num restaurante chinês de quinta categoria, aqueles lá de Xangai, uma coisa horrorosa. Percebe? Quando se trata do verdadeiro Feng Shui, não desse Feng Shui improvisado, bonitinho, simpático, mas é improvisado, entendeu? Então, quando se trata do verdadeiro Feng Shui, você não quer representar nada. Se você precisa de água, você usa água. Se você precisa de fogo, você usa fogo. Claro, uma vela, alguma coisa nesse sentido. Uma vela apagada não representa nada, apenas cera. No Feng Shui, no verdadeiro Feng Shui, o Feng Shui original, o Feng Shui tradicional, o que se quer é se alinhar com um determinado tipo de Qi em um determinado momento. Você pode inserir um elemento para acionar ou ativar um Qi qualquer que você esteja precisando, mas num determinado local, numa determinada hora. Isso é Feng Shui. É assim que se faz Feng Shui. Ok? Ou você acha que aqueles sábios com 90 anos de idade que passaram 70, às vezes até mais do que isso, 70 anos estudando a natureza, pesquisando a natureza, então você acha que eles passaram 70 anos estudando como pendurar bolinhas de cristal e sininhos de vento na tua casa? Você coloca essas coisas em perspectiva, isso não faz o menor sentido. Isso é puro marketing. Olha, na grande maioria das vezes, são mudanças sutis, pequenos detalhes que vão fazer uma enorme diferença quando a gente aplica o Feng Shui. São pequenos detalhes, pequenas mudanças, mudanças sutis. Bom, eu acho que já deu para dar uma ideia do que são esses 5 elementos, né? Se você gostou do nosso conteúdo, se inscreve aqui no nosso canal, curte o nosso vídeo. Agora, se você gostou e quiser se aprofundar ainda mais, preste atenção aqui, hein? Eu estou lançando uma minissérie com 3 aulas, com 3 episódios, uma minissérie com 3 episódios sobre o Feng Shui clássico, o Feng Shui tradicional, o Feng Shui original, o Feng Shui dos grandes mestres, aquele Feng Shui que está nos clássicos do Feng Shui. Vão ser 3 aulas em 3 dias consecutivos, onde eu vou me aprofundar sobre o verdadeiro Feng Shui. Nada de crenças, nada de superstições, só mesmo o conhecimento original, aquele que funciona mesmo. Tá? Enfim, todo o evento da minissérie é gratuito. Tá? Você não precisa pagar nada para participar e assistir dessas 3 aulas, mas você precisa se inscrever para garantir a sua vaga. Não tem vaga para todo mundo, então você precisa se inscrever para garantir a sua vaga. O link de inscrição está na bio, tá? Então você precisa, clica lá na bio, tem o link lá, né? Curso de Feng Shui, lá. Clica lá, é grátis, é gratuito, você pode clicar, se inscreve para assistir. As aulas vão começar a ser liberadas a partir das 8 horas da manhã do dia 11 de fevereiro. Dia 11 de fevereiro vai ser liberada a primeira aula, depois, no dia seguinte, no dia 12, a segunda aula vai ser liberada, também às 8 da manhã, e por fim a terceira aula vai ser liberada no dia 13 de fevereiro. Todas as aulas vão ser liberadas às 8 da manhã, de cada dia, né? Mas elas não vão ficar no ar para sempre, elas vão sair do ar. Ok? Então assiste lá, procura assistir os 3 episódios, um em sequência, porque um depende do outro. O conhecimento do Feng Shui ele é acumulativo, você precisa de um conhecimento para o segundo episódio fazer sentido, senão você não pode não entender. Ok? Então vai lá se inscrever agora. E enquanto a minissérie ainda não é liberada, ela só vai ser liberada a partir do dia 11 de fevereiro, enquanto isso não acontece, continua comigo aqui no canal e tenha um ótimo Feng Shui.